Fala galera, começaremos uma nova playlist aqui no canal, Mulheres na Ciência, vídeo número 1, então hashtag 01, iniciaremos pela matemática. Hoje nós falaremos sobre a identidade de Sophie Germain. Um dos meus propósitos com a educação é trazer cada vez mais mulheres ao mundo científico. De fato, muitas mulheres já desenvolveram, desenvolvem e desenvolverão muitas coisas na ciência e na matemática não é diferente. Eu acho muito importante nós conhecermos tais mulheres, tais matemáticas, físicas e etc. Então eu decidi criar a playlist para inspirar cada vez mais mulheres na ciência. É uma coisa que eu acho que é imprescindível, muito interessante e é importante. Se você gosta do meu projeto, do meu trabalho, por favor divulgue os vídeos. Deixe o seu curtir, o seu like, eu sei lá em português ou em inglês, porque ajuda demais a divulgação do nosso projeto gratuito. Então, antes de nós falarmos sobre a identidade de Sophie Germain, quem foi Sophie Germain? Marie-Sophie Germain nasceu no dia 1º de abril de 1776. Por mais que tenha nascido no dia da mentira, sem dúvidas foi uma grande verdade. Sophie se interessou pela história de Arquimedes e decidiu tornar-se matemática. Se eu não me engano, ela tinha 13 anos na época e o Arquimedes havia falecido. Contudo, ela enfrentou grande resistência de sua família para realizar seus sonhos, sendo necessário estudar nas madrugadas enquanto todos dormiam. Eu já li histórias dizendo que seus pais tiraram sua iluminação, roupas e etc., tentando impedi-la, mas Sophie Germain nos provou que a força de vontade supera qualquer empecilho. Então, eu acho que isso acontece até nos dias de hoje. Às vezes a gente não tem um apoio dentro de casa, mas a força de vontade, ela supera qualquer coisa, não tenha dúvidas disso. Aprendeu latim e grego estudando sozinha. Também não tenho certeza, mas se eu não me engano, ela aprendeu latim especificamente para ler obras de Euler e Newton. Então, de fato, muita força de vontade. Impressionante. Apesar de todo o seu conhecimento e talento na matemática, Sophie não pôde ingressar na Escola Politécnica de Paris pelo fato de ser mulher. Na época da Sophie Germain, a Escola Politécnica de Paris era militar e não era aceito mulheres. Com o passar dos anos, depois de um tempo, deixou de ser militar e a admissão de mulheres era aceitável, né? Podemos dizer assim. Só que ainda assim, a porcentagem de mulheres é bem menor comparado com a porcentagem de homens, né? Mas vamos que vamos. Sophie, para ingressar na Escola Politécnica, começou a utilizar o codinome Leblanc para trocar correspondências com o professor Louis Lagrange. Não sei se minha pronúncia está certa, tá, gente? Acerca de seus estudos. Leblanc era um ex-aluno. Então, a Sophie Germain foi muito inteligente em pensar da seguinte forma: Leblanc era um ex-aluno, porém a Escola Politécnica não sabia que Leblanc havia saído. Então ela se passou por ele para poder conversar com os matemáticos de lá, né? E assim, desenvolver todo o seu estudo, todo o seu trabalho. Sensacional. Então, novamente ela prova a força de vontade. Vamos lá, né? Lagrange descobriu que o trabalho era feito por uma mulher, mas diferentemente da maioria, encorajou Sophie a continuar. Então, meu muito obrigado ao Lagrange. Vamos lá. Ela se interessou pela teoria dos números e, novamente com o codinome Leblanc, passou a se corresponder com Carl Friedrich Gauss, né? Muito conhecido o Gauss. Ele é bastante conhecido pelo cara da soma dos n termos de uma PA, né? Aquela história de quando ele era bem garoto, né? A professora perguntou para ele, vocês já devem conhecer sobre a soma dos n termos de uma PA. É muito interessante. Então, se você não conhece, pesquisa aí um pouco sobre a história de Gauss, tá bom? É muito legal mesmo. E vale ressaltar que o Gauss, depois ele descobriu que a Sophie era uma mulher e foi de um modo muito inusitado, né? Envolve até o Napoleão Bonaparte, né? Numa invasão à Prússia, se eu não me engano. Enfim, eu vou deixar alguns links na descrição do vídeo e aí você vai poder ler melhor sobre a história da Sophie Germain. Eu tô aqui fazendo um resumo e a gente vai encarar a identidade de Sophie Germain no vídeo de hoje, tá bom? Então, aconselho fortemente que você leia os links que eu vou deixar
abaixo que tá bem mais completo. Beleza, pessoal? Mas é assim, muito legal. E o Gauss também, ele agradecia muito a Sophie Germain porque ela o ajudou a iluminar uma coisa que ele tinha dentro dele, que era voltar a estudar com muita vontade, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Com muita... eu não sei agora qual palavra utilizar. Com muito amor, a teoria dos números. Então, assim, o Gauss... Além disso, se não me engano, ela foi muito importante também para salvar a vida do Gauss. Então, dá uma olhada no link aí, porque é realmente interessante. Ao longo de toda a sua vida, Germain teve grandes dificuldades de ter seu trabalho reconhecido. Pelo fato de ser mulher, né, gente? Na época, até hoje é complicado, então, na época, então... Faleceu no dia 27 de junho de 1831 em Paris. Apesar de todos os seus importantes trabalhos, a nota oficial de sua morte a classificava como uma mulher solteira, ela nunca se casou, e sem profissão. Olha só, né? Hoje ela é mundialmente reconhecida, é claro, pelo mundo dos matemáticos, né? Ela envolve educação, então nem todo mundo curte muito educação. E eu tô aqui tentando mostrar pra galera brasileira que, nossa, existem pessoas sensacionais. E Sophie Germain é uma delas, sem dúvidas. Está ali uma foto da Sophie Germain aos 14 anos de idade. Acredito eu que seja isso. E, sem dúvidas, a Sophie é a ilustração típica do preconceito existente com relação ao trabalho feminino nos meios científicos de sua época, né? Então, assim, ela batalhou muito para ter uma obra sua publicada. Ela não só ficava focada em matemática, como filosofia também, entre outras áreas. Enfim, uma mulher sensacional e que nos prova que somos capazes, né? Então, se você é mulher e está me assistindo agora, não tenha dúvidas, você é capaz. Você é capaz de tudo que você quiser, tá bom? Então agora sim nós vamos falar sobre a identidade de Sophie Germain. Além disso, como eu disse, ela gostava muito de teoria dos números. Então ela acabou estudando bastante essa ideia e se aprofundando no último teorema de Fermat. O último teorema de Fermat, eu não vou falar sobre isso agora, porque senão vai estender muito, né? Se você não conhece, dá uma pesquisada aí no Google, último teorema de Fermat. Que, olha, esse é complicado, né? E ela falava sobre... Existe até um nome que a gente chama de números primos de Germain, né? Números primos de Sophie Germain. Que é o seguinte, se eu tenho um número, um P, né? Um número P que é primo, e se 2P mais 1 também é primo, esse cara é dito primo de Sophie Germain. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre isso, tá? Mas hoje nós falaremos sobre a identidade de Sophie Germain, que é sensacional. Eu tô empolgado. Valeu, galera. Vem comigo. A identidade de Sophie Germain diz que a quarta mais 4 vezes b à quarta é igual a ao quadrado mais 2b ao quadrado mais 2ab vezes a ao quadrado mais 2b ao quadrado menos 2ab. Não é tão difícil de decorar assim, né? Se você decorar uma parte, fica fácil decorar outra parte. Afinal, a única diferença do fator da esquerda em relação ao fator da direita é que aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos e é um produto. Mas obviamente que nós demonstraremos. Sempre, né? Xandinho odeia decorar fórmulas. Quem me conhece sabe que eu não gosto. E eu acho que a ideia da playlist também, do meu canal, né? Acho que foi por isso que eu criei também, é tentar explicar, desmistificar conhecimento, né? Disseminar conhecimento, perdão, e desmistificar muitas coisas do tipo, pra que eu vou usar isso na minha vida? Porque não sei o que, isso não serve pra nada. E de fato serve. E Sophie Germain foi sensacional. E essa simples fórmula, né? Porque você olha assim, ela parece bem simples. Ela mata, né? Entre aspas, ela soluciona muitas coisas importantes na matemática. Por exemplo, a gente vai utilizar isso aqui em teoria dos números, que é um assunto já geralmente estudado em matemática de ensino superior, né? Quando você vai falar de congruência modular, para quem já conhece MOD, e outros assuntos, equações diofantinas, para quem conhece sabe que essa ideia aqui ela é muito interessante. E eu vou trazer alguns exemplos aqui para você ver aplicações. Eu não vou só explicar, te falar o que é, o que a Sophie Germain fez. A gente falou um pouco sobre a história dela. Agora eu não vou simplesmente passar a fórmula dela. Eu vou te mostrar a eficiência, para que ela serve na prática. E de fato, sensacional. Sensacional. Mas é claro, antes de nós vermos os exercícios, nós precisamos demonstrar o que está escrito aqui, né?
que é nada mais nada menos que uma fatoração. Sim, você conhece várias fatorações, acredito eu. Por exemplo, o produto notável, a mais b ao quadrado é o quê? A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, né? Aquilo, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, certo? Tem outras fatorações que você deve conhecer também. Diferença de quadrados, provavelmente você lembra. A mais B vezes A menos B é A ao quadrado menos B ao quadrado. Por que eu estou falando dessas duas fatorações? Serão importantes para a demonstração. Se você ainda não estudou fatorações, recomendo fortemente que você estude antes de assistir o vídeo, porque vai ficar complicado, né? A gente precisa de uma base para entender a identidade de Sophie Germain, mas basicamente envolve fatoração. Mas como eu disse, nós veremos aqui uma interdisciplinaridade colossal, eu diria, com relação ao que está escrito aqui no quadro, porque funciona para várias ideias na matemática. Olha só o que eu trouxe aqui como exercícios. Eu trouxe aqui, por exemplo, somatório, né? Poxa, você vai aplicar uma coisa de fatoração dentro de somatório aqui, a identidade de Sophie Germain? Você vai ver como, né? E outras ideias aqui, até na geometria espacial, aqui misturado com a geometria plana, tem um triângulo, ele fala sobre um paralelepípedo reto-retângulo, que seria um tijolo, né? Enfim, com teoria dos números, então assim, uma interdisciplinaridade considerável, né? Eu tenho dificuldade de falar essa palavra, né? Palavra bonitinha, tentando falar aí pra ficar maneiro no vídeo. Mas, enfim, vamos à demonstração então da identidade de Sophie Germain, assim que ela ficou conhecida, por mais que seja uma fatoração. Como eu disse, é importante você conhecer produtos notáveis. A mais B ao quadrado é a mesma coisa que o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. É importante conhecer isso para nós entendermos a demonstração, tá? Ficou um pouco desnivelado aí, o A tá um pouco acima do B, mas tá tudo bem, né? Outra que é importante é a diferença de quadrados. Se eu tenho A mais B vezes A menos B, isso é o mesmo que dizer que A ao quadrado menos B ao quadrado, né? Me enrolei aqui um pouco com a fala, mas o que eu estou querendo dizer é A mais B vezes A menos B é A ao quadrado menos B ao quadrado, né? Ou seja, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Perceba que a única diferença aqui que na esquerda eu tenho um A mais B e aqui é A menos B, né? Apenas troco o sinal aqui, né? Certo? Então essa aqui é a diferença de quadrados. Conhecendo as duas fórmulas que estão aqui, nós podemos demonstrar implicitamente, ou talvez até explicitamente aqui, a identidade de Sophie Germain. Vamos para dentro dela aí. Então, deixa eu pegar o piloto preto aqui. Vamos lá. Perceba que eu tenho A quarta mais 4B a quarta. Então eu vou escrever aqui. A quarta mais 4B a quarta. Qual é a ideia? A quarta é a mesma coisa que A ao quadrado elevado ao quadrado, concorda? Por quê? A ao quadrado é a mesma coisa que fazer A ao quadrado vezes A ao quadrado. E a gente sabe que potenciação, como é que a gente faz? Repete a base, né, que seria o A, e somos expoentes, né? 2 mais 2, 4. Então voltaria a ser A quarta. Ou então outra ideia, você perceber que da propriedade, esse cara daqui multiplica o expoente. Então fica 2 vezes 2, que é 4. Então, por isso que A ao quadrado é exatamente o que está escrito aqui. Então eu tenho A ao quadrado mais 4B a quarta. Eu vou fazer a mesma ideia. E por que eu vou fazer a mesma ideia? Ué, Xande, agora tem um 4 aqui. Como é que você vai utilizar a mesma ideia? Eu sei que 4 é 2 ao quadrado. Por quê? 2 vezes 2 é 4. Então, se 4 é 2 ao quadrado, eu posso escrever assim, ó. 2. Aí aqui eu tenho B a quarta, ficaria B ao quadrado. Seguindo a mesma ideia que eu fiz para o A ao quadrado. Tudo isso aqui ao quadrado. Certo? Porque ficaria, ó, 2 ao quadrado, 4. B ao quadrado fica B a quarta. Então fica 4 vezes B a quarta, que é exatamente o que está aqui. Mas por que você fez essa ideia, Xande? Me explica. Por que é importante? Agora apareceu uma coisinha aqui dentro. Tá, vou chamar essa coisinha inicialmente de x. Isso daqui eu vou chamar de y. Então o que eu tenho aqui, na verdade, é x ao quadrado mais
y ao quadrado. Só que, olhando aqui em cima, eu tenho a ao quadrado mais b ao quadrado. Se eu falasse aqui que a igual a x e b igual a y, o que ficaria? Ou seja, se eu quisesse fazer, o que eu estou querendo dizer é isso aqui, ó. Se eu quisesse fazer x mais y ao quadrado, o que é isso daqui? Ah, você sabe que é x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, certo? Se eu pegar esse 2xy e passar para o outro lado ficando negativo, eu fico com o quê? X mais y ao quadrado menos 2xy novamente. Tá positivo, vem para cá, negativo. É igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que aqui, ó, eu tenho o tal x ao quadrado mais y ao quadrado. Então esse x ao quadrado mais y ao quadrado é a mesma coisa que x mais y ao quadrado menos 2xy, né? Então vamos fazer esse cálculo aqui, ó. X mais y, né? Ambos ao quadrado aqui, então x ao quadrado mais y ao quadrado é a mesma coisa que x mais y ao quadrado. Só que agora vamos lá. Quem é o tal x? X mais y. O x é o a ao quadrado. Então a ao quadrado, né? O x é o a ao quadrado mais o y. Quem é o y? 2b ao quadrado. Então aqui, ó, 2b ao quadrado. Só que isso daqui ainda está ao quadrado. Então bota o quadrado aqui. Menos 2xy. Ou seja, 2 vezes. Quem é o x? É o a ao quadrado. Então 2 vezes o a ao quadrado. Vezes o y, que é o 2b ao quadrado. Então eu concluo que esse x ao quadrado mais y ao quadrado aqui é a mesma coisa que a ao quadrado mais 2b ao quadrado menos 2 ao quadrado vezes 2b ao quadrado, né? Aqui dá para melhorar, né? 2 vezes 2, 4. A ao quadrado vezes b ao quadrado vai ficar no total aqui 4a ao quadrado b ao quadrado. 4a ao quadrado b ao quadrado. Tá bom, gente? Mas isso daí vai ajudar em que? Bom, não sei ainda. Mas esse valor encontrado eu posso substituir aqui. Ou seja, colocar no lugar desse x ao quadrado mais y ao quadrado. A ao quadrado mais 2b ao quadrado a ao quadrado menos 4a ao quadrado b ao quadrado. Foi. Então já vou apagar aqui para a gente ganhar um certo espaço. Não preciso mais pensar nesse tal x, nem nesse tal y. Foi só para ajudar o entendimento do produto notável que estava aqui inserido. E agora, outra coisa que é importante você visualizar aqui é o seguinte. A parte da esquerda tem uma coisa que está ao quadrado. Tem uma coisa aqui dentro. E essa coisa aqui está ao quadrado. Eu sei que pela diferença de quadrados, se eu tenho, ó, uma coisinha aqui, ó, ao quadrado menos uma outra coisa ao quadrado, eu posso usar a diferença de quadrados. O problema é que aqui eu tenho menos, olha, o menos legal, só que eu não tenho aqui alguém ao quadrado. Isso aqui tudo não está ao quadrado. Teria que ter alguma coisa ali toda ao quadrado. Será que dá para escrever isso daqui de alguma forma que eu consiga utilizar a segunda fatoração, a diferença entre quadrados? Sim. Como? Como, Xande? Fala pra mim. Eu tenho aqui, ó, 4a ao quadrado, b ao quadrado. 4a ao quadrado, b ao quadrado. Isso daqui é a mesma coisa que o seguinte. Sabemos que 4 é 2 ao quadrado. Então eu vou escrever 2 ao quadrado, aí vai ficar vezes a ao quadrado, vezes b ao quadrado. Perceba que todo mundo aqui está elevado ao quadrado, né? Num produto. Quando todo mundo está elevado ao quadrado num produto, você pode colocar como se fosse uma coisa só. Ou seja, 2 vezes o A vezes o B e coloco o 2 aqui, o elevado aqui fora. Tá? Você pode escrever assim. 2 ao quadrado vezes A ao quadrado vezes B ao quadrado é 2AB ao quadrado. Foi? Então eu sei que esse cara daqui é 2AB ao quadrado. E essa ideia é muito interessante porque aí eu consigo a diferença de
quadrados, que agora tem um cara quadrado aqui, menos. Vou utilizar então a segunda fatoração. Vamos lá, gente. Utilizando a segunda fatoração, eu sei que um cara ao quadrado menos o outro ao quadrado vai ser esse cara mais o outro vezes esse cara menos o outro. Ou seja, se eu considerar que esse aqui é o meu A, né, seria a minha primeira parte, esse aqui fosse o meu B, a segunda parte, ficaria que esse valor aqui encontrado, A ao quadrado mais 2B ao quadrado menos 2AB ao quadrado é exatamente esse daqui, essa parte de dentro. Cuidado, tá? É a parte de dentro, ó, parte de dentro, ou seja, A ao quadrado mais 2B ao quadrado. Foi. Mais quem? Mais agora o outro cara, que seria o 2AB. Então, mais 2AB. Foi. Vira um produto, né? Vezes, então, ó. Vezes. Preciso escrever a bolinha aí, tá? Mas se quiser, tudo bem. O que agora? Vai ficar esse cara daqui de novo. A ao quadrado. Mais 2AB. Agora a gente usa o sinal de menos, né? Então, menos o outro que é o 2AB. Então, pera aí. Opa, é 2B ao quadrado aqui, desculpa. Desculpa, esse aqui é A ao quadrado mais 2B ao quadrado. Agora sim, menos 2AB. Perdão, tá? Desculpa de verdade, pessoal. Fecha aí, né? E isso daqui já é a identidade de Sophie Germain. Porque isso que a gente encontrou aqui é exatamente o que está aqui, né? Perdão, é o que está aqui, né? Isso que está aqui é exatamente o que está aqui. Então eu sei, na verdade, que A à quarta mais 4B à quarta vai ser igual ao que eu encontrei aqui. A ao quadrado mais 2B ao quadrado mais 2AB vezes A ao quadrado mais 2B ao quadrado menos 2AB, que é exatamente o que diz a identidade de Sophie Germain. Então aqui a gente demonstra, né, CQD aí, como queríamos demonstrar o QED, né, Quotient Demonstration, sei lá como é que pronuncia, enfim. Assim a gente demonstra então a identidade de Sophie Germain. Foi então o primeiro passo. Agora o objetivo é nós vermos na prática como utilizar tal fatoração de maneira interessante, de maneira legal, né? Então deixa eu apagar aqui. Quaisquer dúvidas, só comentar aí embaixo que eu estarei lendo e nós conversaremos. E já é? Vamos lá então. Exercícios. Primeiro exercício, ó, já vou pegar pesado, tá? Sim, você pode aplicar isso daqui em fatorações, logo de cara, né? Prove que x à quarta mais 4y à quarta é igual a... E talvez você utilizar a identidade de Sophie Germain vai ajudar bastante. Mas aqui, eu vou pegar um pouco pesado. Primeiro exercício. 2015 elevado a 4 mais 4 elevado a 2015 é primo. Será que esse número aqui é primo? Como é que a gente vai determinar utilizando a identidade de Sophie Germain? Você já olha, caraca, aqui, teoria dos números, né, podemos dizer assim. E, gente, qual é a ideia? Olha só, perceba que eu tenho um certo valor, que é 2015 no meu caso, elevado a 4. Aí você lembra, pô, Sophie Germain tem um A, que é um certo valor, elevado a 4. Tá. Aí eu tenho uma soma, eu tenho uma soma aqui também. Aí tem um 4 aqui. Aí você fala, tem um 4 vezes um B à quarta. Aí eu preciso de um 4 vezes um valor à quarta. Só que eu tenho 4 elevado a 2015. Eu não tenho aqui um 4 vezes um valor elevado à quarta. Ah, gente, então não dá pra fazer. Será mesmo que não dá? A questão toda aqui é que você precisa modificar esse carinha daqui. Esse da esquerda já tá bonitinho, né? Era só eu falar, por exemplo, que o A é igual a 2015. Que aí ficaria 2015 à quarta, que é o A à quarta. Mas na direita não tá legal. Então você vai modificar a direita. Mas, Xande, como é que eu vou modificar a direita? Você vai ter que pensar aqui comigo. Eu tenho 4 elevado a 2015.
4 elevado a 2015. Vamos pensar aqui, ó. Resolvendo então nosso primeiro exercício. 2015 elevado a 4 mais 4 elevado a 2015. Será que é primo? Vamos ver. Eu não vou mexer nesse cara, porque como eu disse, ele já tá bonito, né? Se eu falasse que isso aqui é o meu A, já estaria legal. Então eu não vou modificar na parte da esquerda, eu vou ficar só repetindo. Então, 2015 elevado a 4, mas agora aqui eu vou modificar. Bom, primeira ideia é que eu preciso de um produto, 4 vezes algum valor. Aqui eu não tenho 4 vezes algum valor, só tenho 4 elevado a 2015. Então eu vou tentar forçar a aparecer 4 vezes alguém. Não sei quem será esse alguém, mas eu vou tentar forçar 4 vezes alguém. E como é que eu vou fazer isso? Modificando o expoente. Como assim modificando o expoente? Concorda comigo que 4 elevado a 2015 é a mesma coisa que 4 vezes 4 elevado a 2014? Essa é a ideia aqui, né? Porque eu sei que aqui eu repetiria a base, né, que seria o 4, no caso, somaria os expoentes. Aqui é como se fosse 1, ficaria 2014 mais 1, que seria 4 elevado a 2015. Então aqui eu consegui 4 vezes alguma coisa. Ah, Xande, então já foi, você já conseguiu. Ainda não. Por que ainda não? Eu consegui 4 vezes alguma coisa. Só que essa coisa aqui, na identidade de Sophie Germain, eu preciso que esteja elevado a 4, né? E aqui tem alguma coisa, esse produto está elevado a 4? Não está, né? Não está elevado a 4, está elevado a 2014. Ah, Xande, então tenta escrever 2014 em função de 4. Faz sentido. Mas para eu poder escrever em função de 4, eu preciso que 2014 divida 4. Só que 2014 não divide 4, né? Eu não consigo, não vai dando o valor exato, então não funciona. Ah, então o que eu vou fazer aqui? Vou tentar modificar logo no 4, então. Eu sei que 4 é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. O que eu tô querendo dizer, gente, é o seguinte. Tenta escrever agora o 4 ali com o expoente. Você não vai conseguir, porque 2014 dividido por 4 não deixa resto zero, tá? Então teria que deixar resto zero para você conseguir fazer essa ideia. Vamos lá, o que eu vou fazer então? 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então se eu sei que 4 é 2 ao quadrado, aqui eu posso escrever assim, ó, 2015 elevado a 4 mais 4 vezes, no lugar de 4 eu boto 2 ao quadrado. Só que se eu coloco 2 ao quadrado aqui, ó, a gente sabe que os expoentes ali, ó, vão se multiplicar, né? Então vai ficar 4 vezes 2 elevado a quem? 4 vezes o 2 elevado a 2 vezes 2014. 2 vezes 2014 dá quanto? 2, aqui no caso, pensa, 2.000 vezes 2, 4.000. 14 vezes 2 daria o quê? 14 vezes 2 daria 28. Então vai dar o quê? 4.028, né? Jeito mais simples de pensar aí. 2014 vai dar 4.028. Beleza, Xande, tá? Agora, será que eu consigo 4.028 dividindo por 4 deixando o resto zero? Consigo. 4.028 dividido por 4 vai dar bonitinho. É só você analisar os critérios de divisibilidade, tá? Não vou explicar aqui quais são os critérios, mas é uma coisa básica da matemática, então você já tem que saber. Aí você vai saber se esse aqui divide e esse aqui não, tá? Não tem que fazer a divisão para saber. Critérios de divisibilidade. Show! Então se esse aqui eu vou conseguir botar o 4 no expoente, eu vou conseguir escrever da forma da identidade de Sophie Germain, e aí eu escrevo ela dessa forma aqui e vejo o que dá pra fazer. Mas Xande, por que usar a identidade de Sophie Germain é legal? Já vou te explicar. Mas realmente eu vou te explicar o porquê que a gente está fazendo isso. Agora você deve estar imaginando, você está fazendo um monte de coisa, mas eu não estou entendendo por que você está fazendo isso. Eu já vou explicar por que utilizar a identidade é interessante. Mas eu já te adianto. Aqui eu tenho uma soma. Aqui eu tenho um produto. Eu tenho um produto. É exatamente essa ideia. Pelo fato de eu conseguir transformar este número aqui em um produto de dois fatores, isso que vai determinar a visualização se será primo ou não, tá? Eu já vou explicar isso pra você, mas essa é a ideia, pelo fato de aqui gerar um produto, tá? Mas vamos lá. Pô, galera, desculpa aí, o celular morreu, então estou tendo que regravar. Vamos que vamos. A vantagem de 2 elevado a 4.028 é que 4.028 dividido por 4 deixa resto zero.
Diferente de 2014 dividido por 4. É questão de divisibilidade, né? Existem regras, você provavelmente já conhece divisibilidade por 2, divisibilidade por 4, você tem que conhecer os critérios de divisibilidade, que é matemática básica. Então você não tem que fazer 2014 por 4 para saber se vai deixar resto zero, ou 4.028 por 4 para saber, né? É só você conhecer os critérios de divisibilidade. Tá bom? Então, 4.028 dividido por 4 vai deixar resto zero, e a divisão vai dar o quê? 1.007, né? Tranquilo. A gente sabe que 4 vezes 7 é 28, então aqui 4.000, então a ideia é de 1.007, certo? Tranquilo, né? Então eu sei que 4.028 é a mesma coisa que 4 vezes 1.007. Então no lugar de 4.028 eu vou botar 4 vezes 1.007. Agora esse 1.007 aqui, eu vou jogar para dentro do parênteses. Por que que eu vou fazer isso? Que aí eu vou conseguir só o expoente 4, que é o que eu quero. Logo, o que está acima é igual a 2015 elevado a 4 mais 4 vezes 2 elevado. 1.007 vai para dentro, elevado a 4. Agora sim eu consegui o que eu queria. Olha só, aqui eu tenho um carinha que eu vou chamar de A, que é o 2015. E toda essa parte aqui, ó, eu vou chamar de B. Perceba que eu tenho A quarta mais 4 vezes B, a quarta, que representa a identidade de Sophie Germain. Olha que interessante. Maneiro, né? Maneiro. Então, vamos lá. Como é que a gente vai adiantar aí, né? Eu já mencionei para vocês que a ideia é porque aqui eu tenho um produto, mas vamos que vamos então. Utilizando então a identidade de Sophie Germain, isso daqui vai gerar o que pra gente? Agora vai ficar um pouco extenso, né? Olha o tamanhozão das coisas aí, né? Então eu vou escrever tudo aqui abaixo, né? O que eu tô fazendo é 2015 elevado a 4 mais 4 elevado a 2015. Isso vai ser, vamos lá, identidade de Sophie Germain. Aqui é o A, aqui é o B. A ao quadrado, então vai ser 2015 ao quadrado. 2015 ao quadrado. Mais 2B ao quadrado. Então 2 vezes o B é 2 elevado a 1.007, então vai ser 2 elevado a 1.007 ao quadrado, né? Já que aqui é B ao quadrado. Mais 2AB. Então, 2 vezes o A, que é 2015, vezes o B, que é 2 elevado a 1.007. Então, aqui foi toda a parte da esquerda, né? Só que ainda falta a direita, Xande. Calma. A única diferença da esquerda para a direita é que aqui eu tenho um mais e aqui eu tenho um menos. Então, escrevo a mesma coisa, em vez de mais, coloco menos para esse cara aqui, né? Então, vai ficar 2015 ao quadrado mais 2 vezes 2007 elevado ao quadrado. Não, 1007, perdão, não 2007, sem querer. Foi, aí, né? Mais 2 vezes 2015 vezes 2 elevado a 1007. Tranquilo, pessoal? Então, deixa eu deixar mais bonitinho aqui, né? Olha aí. Como é que a gente vai seguir daí, né? Como é que a gente segue, Xande? E agora? Vou tentar dar uma melhorada no que está escrito aqui. Opa! Aqui é menos. Aqui é menos. Não mais. Copiei exatamente aqui, troca, né? Menos. Ô, Xande, para de dar mole. 2015 ao quadrado não tem muito o que fazer, não, né? Não vou calcular isso. Deixa assim. Então vai ficar. Isso é igual 2015 ao quadrado. Aqui dá para modificar, né? 2 elevado a 1007 ao quadrado é o quê? Aqui vai multiplicar os expoentes, né? Então vai ficar 2 vezes 1007, que é quanto? 2014. Ele vai ficar 2 elevado a 2014. Fica isso daqui, ó. 2 elevado a 2014. Só que aqui eu tenho multiplicado por 2, né? Que é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Então vai somar os expoentes aqui repetindo o 2, né? Então vai ficar 2 elevado a 1 mais 2014, que é 2015. Então fica 2 elevado a 2015.
2015. Mas aqui também dá para melhorar um pouco, né? O 2015 tem muito o que fazer. Então, eu vou anotar aqui, ó, 2015 vezes 2, e aí como se tivesse 1. 1 mais 1007, 1008. Então, 2 elevado a 1008. Fechamos aí. E claro que na parte da direita é a mesma coisa, só que aqui em vez de mais é menos. Então, fica 2015 ao quadrado mais 2 elevado a 2015 menos 2015 vezes 2 elevado a 1008. Tranquilo? Olha aí. Tranquilo nada, né? Eu não estou entendendo, Xande. Por que você está fazendo isso? Tá? Já está ficando muito complicado aí. Essa identidade realmente está ajudando? Tá. Por que a identidade está ajudando? Perceba que aqui eu tenho, cara, valores positivos, né? 2015 ao quadrado é uma coisa super positiva. 2 elevado a 2015 também é super positivo. Isso daqui também é super positivo. Eu estou somando várias coisas positivas, né? Porque aqui é mais e aqui é mais. Se eu estou somando várias coisas positivas, com certeza, né? É claro que isso daqui é maior do que 1, né? Pô, com certeza é muito maior do que 1. E, Xande, por que é importante ser maior do que 1? Você já vai entender. Mas será que essa parte aqui da direita também é maior do que 1? Não sei dizer. Por que você não sabe dizer, Xande? Você tem, pô, vários positivos grandões aí. O problema é que aqui eu tenho um menos. Aí eu não estou somando todo mundo, né? Será que esse menos pode sobrepor, ou seja, ganhar dos positivos, ou ele perde para os positivos? Ou seja, se o negativo tiver em módulo um valor maior do que o positivo, o resultado final é negativo. Isso que eu estou querendo dizer, né? Será que esse cara sobrepõe, ele vence esses dois aqui positivos, somados? Não sei, né? Tomara que não. Por que tomara que não? Vamos entender agora por que de utilizar a identidade de Sophie Germain. Bom, eu quero ver se é um número primo ou não. E o que isso significa? Nós sabemos que 5 é um número primo, por exemplo. 5. O que significa 5 ser um número primo? 5, você só vai conseguir dividir o 5 ou por ele próprio, ou seja, por 5, ou por 1. Só isso. Nada além. Ou seja, você não consegue escrever o 5 em um produto de dois termos inteiros maiores do que 1. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Você só consegue escrever 5 assim, ó. 5 vezes 1. Ou 1 vezes 5. Por exemplo, 6 é primo? Não. 6 não é primo. Você sabe que você pode escrever 6 como sendo 3 vezes 2. Ou seja, 2 inteiros maiores do que 1. Para o 5 você não vai conseguir isso. Ah, Xande, tem 5 e 1. Beleza, eu quero 2 inteiros maiores do que 1. Por isso eu escrevi aqui maior do que 1. O 1 está aqui, eu quero maior do que 1. Tá? Obviamente que os dois devem ser maiores do que 1. Ah, o 5 é maior do que 1. Beleza, mas aqui tem 1. Os dois têm que ser maiores do que 1. Né? Então, novamente, mesma ideia. 2 também é primo. Você só vai conseguir escrever o 2 assim, ó. 2 vezes 1. Então não consegue escrever o 2 num produto de dois fatores onde ambos fatores são maiores do que 1 sendo inteiros. Não consegue, tá? No caso do 6, 6 não é primo, você vai conseguir fazer isso. Ah, mas e o 4, Xande? O 4 eu consigo? Claro, o 4 você tem 2 vezes 2. Ah, mas está repetindo. Não interessa, 2 é inteiro e é maior do que 1. E está acontecendo para ambos os casos. Então o 4 não vai ser primo, né? Agora aqui, esse caso aqui você não vai conseguir, esse caso não vai conseguir. 7 eu vou conseguir? Não vou, né? 7, pô, lá, 2 vezes quanto dá 7? Ui, não tem como. 3 vezes quanto dá 7? Ih, não tem como. 4 vezes quanto... Não tem, né? Então assim, mesma coisa. Ah, mas e o 8? O 8 tem 4 vezes 2, então não é primo. Ah, o 9? 9 tem 3 vezes 3, então não é primo. Ah, o 10? 5 vezes 2, então não é primo. 11? O 11 eu não consigo, então é primo. Sacou? Então, olha só. Para eu ver se vai ser primo ou não, basta eu analisar aqui um produto. E eu tenho aqui um produto de dois termos, que é exatamente o que acontece aqui. Se, perceba, se um desses caras daqui for 1, bom, vai aparecer um aqui, vai aparecer um aqui, então a gente vai ter a ideia de que possa ser primo. Mas no caso, eu sei que o da esquerda já é maior do que 1. Então, se esse cara daqui, se ele for maior do que 1, não sei ainda, mas vamos supor que ele seja maior do que 1, se aqui for maior do que 1, eu vou ter um cara maior do que 1 vezes um outro cara maior do que 1. E isso acontece quando o número não é primo, aqui ó, o 6. Um número maior do que 1 vezes um outro número maior do que 1. Então, novamente, se isso aqui for maior do que 1, com certeza esse resultado aqui não é primo. Só que esse resultado aqui é exatamente isso daqui, que é o que a gente quer determinar. Ou seja, se eu provar que isso aqui é maior do que 1, eu provo que isso aqui não é primo. Entendeu? Não é primo. Foi, pessoal? De verdade? Tá.
Então, se isso aqui for exatamente igual a 1, por exemplo, seria primo. Então, a ideia agora é a gente ver se isso aqui de fato é maior do que 1. Se a gente conseguir provar que é maior do que 1, a gente prova que não é primo, tá? Ele perguntou se é primo. A resposta, se a gente provar que isso aqui é maior que 1, a resposta vai ser não, não é primo. E aí, caraca. A gente tem que encarar isso. Espero que você tenha entendido, tá, gente? De verdade. Maior do que 1. Problema se fosse 1, né? Porque eu sempre consigo escrever com 1 aqui, certo? Agora, maior do que 1, para primo, não vou conseguir. Então vamos lá. Será que a gente consegue provar isso daí? Eu vou analisar primeiro uma parte aqui. Que parte? Eu vou pegar esse 2 elevado a 2015 e esse 2015 vezes 2 elevado a 1008. Eu vou supor, tá? Não tenho certeza, mas eu acho que é, que 2 elevado a 2015 é maior do que 2015 vezes 2 elevado a 1008. 2 elevado a 1008, tá? Tá, gente, você não pode escrever isso. Ah, eu tô supondo. Agora vamos ver se eu tô certo ou tô errado. O que eu vou fazer para saber se eu tô certo ou tô errado? Eu vou dividir ambos os lados, todo mundo positivo, né, por 2 elevado a 1008. 2 elevado a 1008. 2 elevado a 1008. Por quê? Porque aqui eu vou conseguir cortar, né? Cortei. Aqui, bom, 2 e 2, a gente repete, agora é uma divisão, subtrai os expoentes. 2015 menos 1008, quanto que vai dar isso, né? Isso vai dar, ó, 2015 menos 1000 daria 1015. 1015 menos 8 vai dar 1007. Então 2 elevado a 1007, né? Porque 8 mais 7 é 15. É maior, eu acho, né? Não tenho certeza, mas eu tô considerando. Se eu chegar no absurdo, eu inverto, tá? É maior que, só sobrou apenas o 2015. Será que isso aqui é verdade? Pô, na moral, sabe que é, né? Sabe que é, né? Pô, claramente isso aqui é muito maior, mas vamos ver assim de tudo diferente. Eu sei que 2 elevado a 10, eu sei isso de cabeça, tá? É 1024. E se 2 elevado a 10 é 1024, 2 elevado a 11 vai ser 1024 vezes 2, que é 2048. Então eu sei que 2011 é 2048. Só que 2048 é maior do que 2015. Se 2048 é maior do que 2015 e 2048 é exatamente 2 elevado a 11, é porque 2 elevado a 11 é maior do que 2015. E se 2 elevado a 11 é maior que 2015, é porque 2015 é menor que 2 elevado a 11, né? Então 2015 é menor que 2 elevado a 11. E se 2015 é menor do que 2 elevado a 11, poxa, 2 elevado a 1007 é muito, mas muito maior do que 2015. 2015 é menor que 2 elevado a 11. Então, pô, 2 elevado a 1007 está aumentando mais ainda, só que ele já é menor que 2 elevado a 11. Imagina então 2 elevado a 1007. Ele é bem, mas bem menor. Então aqui eu tenho que isso daqui de fato é maior que 2015. Isso aqui é maior que 2015, a minha suposição inicial é verdadeira. Então eu posso falar que esse cara daqui é maior que esse aqui de fato. Aí eu tenho menos aqui. Se isso daqui é maior que isso daqui, algo positivo menos algo positivo, porém menor, gera um valor positivo. Por exemplo, se isso aqui fosse 4, claro que não é 4, muito maior, mas se fosse 4 que fosse 3. Por que tem que ser 3, tem que ser 2, tem que ser... Porque esse cara daqui é menor que esse. Ficaria 4 menos 3, por exemplo, que é 1, né? Ainda assim dá algo positivo, certo? Isso aqui é só um exemplo qualquer. Mas o que eu estou querendo dizer, isso daqui menos isso daqui vai gerar um resultado positivo, porque esse cara é maior do que esse, tá? Isso sempre acontece. Para isso daqui dar negativo, esse cara tinha que ser maior. Por exemplo, se fosse 4 aqui, como eu disse, e aqui fosse 5. Ficaria 4 menos 5, que é menos 1. Aí sim você conseguiria negativo. Mas esse cara aqui, ele é menor do que esse, então não pode ser 5, porque 5 é maior que 4. Sacou? Então isso aqui vai gerar um valor positivo. Só que gerando algo positivo, mais uma coisa, por super positiva, 2015 ao quadrado, com certeza é maior do que 1, mas bem maior do que 1, né? Com certeza, pô. Pô, mesmo que aqui desse 1, sei lá, se não for o caso horrível aí, ainda ficaria 1 mais 2015 ao quadrado, né? Porque é gigante, então com certeza é maior do que 1. Então se isso daqui é maior do que 1, isso aqui é maior do que 1, eu estou num produto, com certeza esse cara daqui não é primo. Ele não vai ser primo. Isso daqui é exatamente o que está aqui. Então esse cara daqui não é primo. E a gente fez isso utilizando a identidade de Sophie Germain. Então olha só a importância. Olha que legal, gente. A gente acabou de resolver o exercício 1. Já é um exercício, como eu disse, que eu peguei pesado, tá? Eu peguei pesado nele. E a gente matou. Tô até vendo aqui na câmera pra ver se tá bonitinho. Então assim a gente consegue resolver o exercício 1, né? Olha só, foi o exercício 1. Agora tem o exercício 2, tem o exercício 3, tem o exercício 4, tá? Antes de eu fazer o exercício 2, dá uma olhada no exercício 3. Olha o exercício 3. Prove que k² mais 4 elevado a k
jamais será primo para K maior que 1 inteiro. Olha só que interessante aqui. Eu não sei se você consegue perceber, mas a questão 1 seria uma migalha da questão 3. Como assim? A questão 1 é uma generalização, é um exemplo da questão. Na verdade, a questão 3 é a generalização de tudo. A questão 1 é um exemplo dentro da questão 3. Como assim? Aqui eu tenho K quarta mais 4 elevado a K. Se eu falasse que o K vale 2015, olha o que acontece. Fica 2015 elevado a 4, ó, 2015 elevado a 4, mais 4 elevado a 2015. 4 elevado a 2015. Então ele está dizendo aqui, ó, prove que K quarta mais 4 elevado a K jamais será primo para K maior que 1. No caso aqui o K 2015, 2015 é maior do que 1. E inteiro. 2015 é inteiro. Então o que ele está querendo dizer é que não só para a gente viu que para 2015 não é primo, mas na verdade, se aqui fosse 2016, ainda assim seria não primo. Se fosse 2, seria não primo. Se fosse 3, ainda assim não seria primo. Ou seja, qualquer valor que esteja aqui, que seja inteiro e maior do que 1, isso ali não vai ser primo. Então aqui a gente provou um caso. Aqui a gente pode provar todos os casos, né? Generalizado. Então a questão 3, ele quer provar que não interessa ser 2015 aqui. Vale para qualquer, essa ideia aqui vale para qualquer K inteiro maior do que 1. Então assim, eu não vou resolver a questão 3 para o vídeo não ficar gigante, tá? Aqui neste vídeo. Então eu vou deixar como desafio, mas como é que eu vou fazer para provar que vale para todo mundo, né? Se provar para um caso foi difícil, imagina provar para todo mundo, né? Com certeza é mais difícil, verdade, é mais difícil. Mas eu deixo como desafio para vocês. Se vocês entenderam o exemplo 1, você é totalmente capacitado de entender o exemplo 3 e resolver. A ideia vai ser utilizar o que eu utilizei aqui, ou seja, a identidade de Sophie Germain, vai escrever dessa forma aqui com os Ks, em vez de 2015, pensando no K, tá? Vai escrever isso aqui dessa forma interessante. E aí a minha dica principal para você é pensar em paridade. Ou seja, tenta dividir em casos, dividir onde um caso é par e o outro caso é ímpar. E ver o que está acontecendo, e aí você prova que isso aqui jamais será primo para um K maior do que 1 inteiro. Por que ele fala K maior do que 1? Porque se o K fosse 1, por exemplo, ficaria 1 à quarta, que é 1, mais 4 elevado a 1, que é 4. 1 mais 4, 5. 5 é primo. Então se K fosse 1, isso aqui seria primo. Então você fala K maior do que 1, e inteiro, obviamente. 1 é inteiro no caso. Então, tá aí o desafio para vocês, mas já dei todas as dicas, vocês conseguem matar aí a questão 3, eu tenho certeza. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre ela, tá? Que aí eu vou fazer um vídeo detalhado, bonitinho, explicado, pô, com muita cautela, muito, sabe, amor. E eu não quero fazer aqui agora porque, pô, senão meu vídeo vai ficar... Esse vídeo aqui eu não sei nem quanto tempo tá, mas vai ficar com duração de horas, né? E aí a galera não assiste. Então assim, eu vou deixar aí um desafio pra você e eu resolvo futuramente num outro vídeo, tá? Mas vocês conseguem, eu tenho certeza. Deixa nos comentários aí ideias sobre a questão 3, porque eu dei uma dica, mas você pode tentar pensar de outra forma, até mesmo sem ser Sophie Germain. Enfim, diz aí o que você pensa, tá? Eu vou ficar muito feliz em ler seu comentário. Não só ler, como discutir com você também sobre o assunto. Mas vamos lá então. Questão 2. Um paralelepípedo reto retângulo, já disse, lembra de um tijolão lá, né? Um tijolo. Um paralelepípedo reto... Antes eu tenho que apagar isso daqui, né? Um paralelepípedo reto retângulo de altura x, vou ter que desenhar então, de altura x e diagonal da base 2x, tem 108 centímetros cúbicos de volume. Considere o triângulo ABC. Tá aí o triângulo ABC, né? Bom, tem ali a altura desse triângulo é y, né? Porque aqui tem um 90 graus, então por isso que eu sei que é a altura, né? E aí tem um pedacinho ali que vale x menos y e outro pedacinho que vale x mais y. Os lados AB e AC são arestas do sólido geométrico. No caso, meu sólido geométrico é o paralelepípedo reto retângulo. Então, tá bom, os lados do triângulo serão arestas do sólido geométrico. Quanto vale y, né? Quanto vale, então, a altura do meu triângulo? Quanto vale y? Será que na geometria espacial misturada com geometria plana eu vou utilizar a identidade de Sophie Germain? Bom, para ser sincero, para essa questão, não é necessário. Na verdade, utilizar a identidade de Sophie Germain nessa questão não é nem a melhor saída. Mas eu quero mostrar que ela pode salvar de novo. Ela pode salvar. Como é que ela pode salvar aí, né? Gente, eu vou desenhar aqui sem... Não sei onde está minha régua. Então eu vou desenhar sem régua, tá? Não vai ficar muito bonito, não. Mas acho que vai ficar aceitável, tá? Um paralelepípedo reto retângulo aí. Vamos ver se fica... Deixa eu fazer um pouco menor. Vamos ver se fica aceitável.
eu faço assim, ó. Primeiro eu tento fazer um retângulo. Aí eu nem lembro como é que eu faço, né? Aí eu faço tipo um cubo, né? Tinha até dado um branco aqui. Aí faz assim. Tcharam, tcharam. Faz um pouco mais rápido. Aí começa a ligar. Isso com esse. Aqui ficou feio, hein? Esse com esse. Lembra muito a piscina clássica, né? A piscina clássica geralmente é assim, né? Lembra bastante uma piscina. Enfim, não sei que não ficou muito bonito, mas acho que tá aceitável. Tá, né? Geralmente a gente deixa pontilhado aqui, porque essa aqui é a parte de trás. A gente deixa pontilhadinho, né? Representando que é o fundo, aqui também pontilha, né? Que é a parte que tá lá atrás, né? Que ele é uma figura, na verdade, uma figura 3D, certo? Tá bom, vamos lá, o que você vai fazer, Xande? Eu sei que a altura do meu paralelepípedo reto retângulo é x. Então eu sei que esse pedaço aqui, ó, a altura é isso daqui, né? Esse pedaço. Esse pedaço aqui. Todo, né? Claro. Pintei ele porque não tá pintado. Ele todo vale x. Tá bom, agora o meu toque tá falando, pinta logo tudo. Então a altura é x. E a diagonal da base vale 2x. Bom, a base é esse retângulo aqui. Então a diagonal da base é isso daqui, ou daqui até ali, tanto faz, né? Essa é a diagonal. Então vamos lá, tenta traçar a diagonal aí. Pera aí. Então tá aí, ó. Esse daí, ó, é a diagonal. Essa parte aí é a diagonal. E ele fala que vale quanto? 2x. Então esse pedaço todo aqui vale 2x. Essa diagonal da minha base. Lembrando que é uma figura 3D, né? Você tem que ter estudado já geometria espacial. Aí ele fala que tem volume de 108 centímetros cúbicos. Então vamos deixar anotado aqui, ó. O volume 108 centímetros cúbicos, tá? Considere o triângulo ABC. O triângulo ABC está desenhado ali. Aí ele fala que os lados AB e AC são arestas do sólido geométrico. Ah, peraí. AB e AC são arestas do meu sólido. Quanto vale Y? Só que olha uma coisa. Quanto que vale B até C? B até C. Esse pedaço aqui vale x menos y. Esse pedaço vale x mais y. Então o todão vai ser esse pedaço aqui mais esse pedaço daqui. X menos y mais x mais y. X menos y mais x mais y menos y corta com mais y. X mais x, 2x. Então esse pedaço aqui todo vale 2x. Só que eu sei que a diagonal da base vale 2x. Ah, então olha que interessante. Se aqui é 2x e os outros lados são arestas do meu paralelepípedo, né? Aresta é isso daqui, né? Arestas aqui. Então isso quer dizer que esse triângulo daqui é esse triângulo daqui, né? Sacou? 2x, né? Então aqui seria de B até C, por exemplo. Se eu falasse que aqui é o B, ó. Aqui, por exemplo, é o B, aqui é o C. Então aqui seria B até C e aqui estaria o meu A. Aí vamos lá, de A até B, esse pedaço aqui, posso chamar de uma letra se eu quiser, vamos chamar de Azinho. Então de A até B, Azinho. Então de A até B, Azinho. Esse pedaço aqui seria Azinho, essa aresta, e a outra aresta AC eu vou chamar de Bzinho. Então aqui, que é a outra, que é o AC, seria Bzinho. É isso que a questão nos disse, tá bom? E quer saber o Y, que seria a altura desse triângulo aqui, né? Olha só como é que a gente vai descobrir isso daí. Então, inicialmente eu vou resolver utilizando a identidade de Sophie Germain, mas como eu disse, não é a melhor saída. Então eu vou te dar duas resoluções diferentes, tá bom? Então vamos começar pela identidade de Sophie Germain. O que você vai fazer? Como é que você resolve isso aqui geralmente? Você pensa, para calcular o volume de um paralelepípedo reto retângulo, de um prisma, né, no caso, faz o quê? A área da base vezes a altura, não é? A área da base vezes a altura. No caso, quando a gente fala paralelepípedo reto retângulo, a gente pensa assim, a gente nem fala altura, né? A gente fala 3 dimensões, comprimento, largura, a gente fica falando dessas coisas, né? Tipo, multiplica as 3 dimensões, fica A vezes B vezes C. Só que isso é a mesma coisa, é como se fosse um prisma. Então, tipo, vai ser A vezes B vezes C, que vai ser a área da base vezes a altura de qualquer jeito. É por isso que eu falei isso assim. Então vai ficar o quê? A área da base vezes a altura, né? O volume é a área da base vezes a altura, né? AB vezes a altura. Esse aqui é B representa a área da base, tá? Esse B não tem nada a ver com isso aqui não. A área da base vezes a altura. Só como é que calcula a área da base?
Bom, a área da base é todo o meu, essa parte aqui interna. Lembrando que a base de cima, a parte de cima, né, o teto tem a mesma área, né? Ou seja, eu estou falando que é essa área aqui. Claro, poderia pintar embaixo, só para não sujar o desenho. Mas como é que eu faço para calcular então isso daí? Faço base vezes altura, não retângulo. Então vai ser A vezes B. Então eu sei que o volume vai ser a área da base, que é A vezes B, né? Agora sim. A vezes B, né? Base vezes altura. Tô falando do meu retângulo, tá? Não do sólido. Vezes a altura, agora... a altura já foi, né? A área da... não, agora o volume. A altura agora o sólido. X, que é a altura do sólido, né? Então ABX, certo? AB é o retângulo. Agora, o X é a altura do sólido do meu paralelepípedo. Então, o volume vai ser A vezes B vezes X. Só que eu sei que o volume vale 108. Então, A vezes B vezes X é 108. Eu acho que isso aqui é a ideia mais simples que todo mundo faria, né? O problema é que A e B são invenções minhas, né? Não tinha A e B aqui, eu falei que A e B. Então, eu tenho que eliminar esse A e B de alguma forma aí, né? Eu tenho que pensar algum jeito de eliminar o A e o B. Como é que eu vou fazer isso daí? Bom, se eu sei que é um paralelepípedo reto-retângulo, eu sei que eu tenho um monte de ângulo de 90 graus aí, né? Por exemplo, isso daqui, ó. Aqui, ó, faz um ângulo de 90 graus. Aqui, faz um ângulo de 90 graus, né? Que esse ângulo de 90 graus ficou horrível. Mas tudo bem. Faz ângulo de 90 graus. Então aqui eu tenho um triângulo que faz um ângulo de 90 graus. Ou seja, em A, eu tenho 90 graus, né? Aqui, na verdade, então, é 90 graus. Em A eu tenho 90 graus. Beleza, então eu posso usar Pitágoras, né? Ou seja, posso pensar até naquele triângulo dali também, sem problemas, tá? Aí fica a seu critério, né? Acho que eu vou pensar no triângulo dali que fica melhor ainda, tá? Por quê? Porque ali eu tenho divisão, né? Tenho divisão aqui, ó. Esse ladinho aqui também tem 90 graus, certo? A parte da esquerda, por Pitágoras, o que a gente vai ter? Vai ficar hipotenusa, a parte da esquerda que eu falo aqui, ó. Deixa eu chamar esse aqui de D. Olha para o triângulo ABD, que é o triângulo pequenininho da esquerda. Eu sei que por Pitágoras vai ficar hipotenusa ao quadrado, que é A ao quadrado, que é igual a x menos y ao quadrado, né? Agora é o quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto. O outro cateto seria o y, né? Então mais o y ao quadrado. Agora, vamos fazer a mesma coisa para o triângulo ACD, o triângulo da direita. Então vai ficar hipotenusa, que seria o b, ou seja, b ao quadrado, que é igual a x mais y ao quadrado, mais y ao quadrado. Foi. Aqui, como eu sei que a e b são medidas, a e b são maiores do que zero. Então aqui eu vou tirar a raiz quadrada sem problema, pensando só na parte positiva, né? Então tirando a raiz quadrada, fica a é igual a raiz quadrada de x menos y ao quadrado mais y ao quadrado, e no caso de b, raiz quadrada de x mais y ao quadrado mais y ao quadrado. Você já pode olhar para isso daqui e falar, caraca, tá horrível, Xande, tá horrível, esse A e esse B, essa ideia realmente é boa? Parece que não, né? Mas vamos ver se dá para salvar isso daí ainda. Eu sei então que o volume é ABX, que é igual a 108. Então, ABX vai ser A vezes B, que é a mesma coisa que B vezes A, né? A vezes B é B vezes A. Então, eu vou fazer esse vezes esse. Fazendo um vezes o outro, o que isso vai dar pra gente? Isso vai dar raiz quadrada. Quando a gente multiplica uma raiz quadrada por uma raiz quadrada, fica uma coisa só e multiplica o que está dentro, né? Então, raiz quadrada logo grandona aí de x mais y, não importa a ordem aqui, tá? Ao quadrado mais y ao quadrado, vezes x menos y ao quadrado. Peraí, ó. Tem que aumentar ela. Mais y ao quadrado. Então eu cheguei nisso daqui, né? Tá certinho? Nisso daqui, só para A vezes B, né? Só que é A vezes B vezes o x ainda. Então é isso daqui vezes o x, que é igual a 108, como nós vimos ali. Agora, como é que a gente desenvolve a partir daqui, né? Como é que a gente vai fazer? Bom, será que... O que eu vou fazer? Eu tenho um produto notável aqui, né? Então eu vou abrir. Eu vou abrir isso daqui para ver se ajuda, tá? Abrindo, o que a gente vai ter? X mais y ao quadrado, você sabe que é x ao quadrado, mais 2xy, mais y ao quadrado.
Só que aqui fora tem o y ao quadrado ainda. Então vai ficar x ao quadrado mais 2xy mais 2y ao quadrado, certo? Então fica raiz quadrada, caraca, foi do quê? X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, vezes o outro lado. A única diferença é aqui, ó, x ao quadrado, aí fica menos 2xy, certo? Menos 2xy, mais y ao quadrado com mais y ao quadrado, mais 2y ao quadrado. Isso vezes o x é igual a 108, tá bom? E agora o que aconteceu aqui, pessoal? Eu tenho aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy, x ao quadrado mais 2y ao quadrado menos 2xy. Isso daqui é a identidade de Sophie-Germain. Pensa no x como sendo A. O x é o A. E pensa no y como sendo o B. Ficaria o quê? E a única diferença é que aqui, ó, tá 2AB. Só que no fim, aqui tá no meio, tá? Eu só poderia mudar a ordem aqui que ficaria igualzinho. Mas aqui é a mesma coisa, ó. X ao quadrado seria A ao quadrado. A ao quadrado, foi. 2xy seria 2 vezes A vezes B. Tá aqui, ó, 2 vezes A vezes B. Mais y ao quadrado seria B ao quadrado. Que tá aqui, né? Ah, peraí, faltou 2, né? Não escrevi, desculpa. Deixa eu falar, 2y ao quadrado, não sei porque eu esqueci dele. Certinho agora, não tá? X ao quadrado mais 2xy, isso, perfeito. Seria aquilo dali, show. X ao quadrado, o outro lado é a mesma coisa, né? X ao quadrado, a única diferença é que aqui ficaria um menos no 2AB, porque é menos 2xy, o resto é igualzinho. Então isso daqui é a identidade de Sophie-Germain. Ou seja, se eu falar que o A é x e o B é y, eu posso falar que isso daqui é a mesma coisa aqui, x à quarta mais 4y à quarta. Então vai ficar raiz quadrada de x à quarta mais 4y à quarta, que é vezes x ainda, não posso esquecer, que é igual a 108. Então assim, uma coisa que estava horrível, agora a gente acabou de salvar utilizando a identidade de Sophie-Germain. Estava horrível, agora ficou bem mais legal, eu diria, né? Tá bem mais legal de trabalhar assim, né? E agora, o que eu vou fazer, né? Não tem muita saída daqui, né? Então vamos segurar esse valor por enquanto e vamos voltar lá naquele triângulo. Seria interessante agora, eu quero achar y, né? Então eu tenho que achar x. Ou então se eu conseguisse achar x em função de y, também daria legal, né? Vamos tentar achar x em função de y aqui, então, né? Mas como é que eu vou fazer para achar essa ideia, né? Ainda assim é uma coisa... Vamos lá, existe uma relação muito conhecida aqui da geometria plana, que é o seguinte: se eu tenho um triângulo aqui, aí vamos botar aqui um ângulo de 90 graus, aí eu vou traçar aqui, ó, a altura. Se eu chamar essa altura aqui de H, chamar esse pedacinho aqui de M, esse pedaço aqui de N, vale a seguinte relação: A ao quadrado é igual a M vezes N, tá? Esse triângulo que está aqui é exatamente o triângulo que está ali. Então eu poderia falar, por exemplo, que a altura ao quadrado, ou seja, o y ao quadrado, é igual a esse pedacinho aqui, que é x menos y, vezes o outro pedacinho, que é x mais y, tá? Essa relação é válida. Claro, óbvio. Eu vou demonstrar, né? Você acha que eu vou ficar jogando assim? Tá te zoando. Vamos lá. Por que essa relação aqui, ela é válida, gente? Por quê? Perceba que eu tenho aqui, ó, logo de cara, o seguinte. Olhando para o triângulo da esquerda, o triângulo da esquerda seria o quê? Vamos chamar esse ladinho aqui de A, chama aqui de B. Mesma coisa que eu fiz para lá, né? A e B. Aplica Pitágoras aí rapidinho no triângulo da esquerda. Esse que eu estou pintando de laranja. Aplicando nele, vai ficar o quê? Fazer rápido, tá, pessoal? A ao quadrado é igual a M ao quadrado mais H ao quadrado. Foi. Agora vamos fazer a mesma coisa no triângulo da direita. Vou pintar ele de vermelho. Então ele de vermelho vai ficar o quê? B ao quadrado é igual a N agora ao quadrado mais o H ao quadrado. Agora faz no triângulo todo, o grandão, né? O maior de todos. Por quê? Porque aqui eu sei que eu tenho uns 90 graus. Então vai ser toda essa operação como hipotenusa, M mais N, né? Então M mais N ao quadrado, que é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Só que A ao quadrado mais B ao quadrado é somar o de cima com o de baixo. Então vai ficar M mais N ao quadrado, eu posso abrir. Vai ficar o quê? M ao quadrado. Tô fazendo rapidinho agora porque, pô, gente, o vídeo já tá ficando gigante, né? Essa parte aqui de demonstração seria uma outra aula, mas eu tô fazendo aqui. Então M mais N ao quadrado mais 2MN mais N ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, como eu disse, é somar o primeiro com o de baixo. Vai ficar o quê? M ao quadrado mais
n ao quadrado mais h ao quadrado mais h ao quadrado, 2h ao quadrado. Foi. Certo? O que acontece aqui então? Eu tenho agora m ao quadrado, corta com m ao quadrado, n ao quadrado, corta com n ao quadrado. Sobrou o quê? 2mn é igual a 2h ao quadrado. 2mn é igual a 2h ao quadrado. Posso cortar 2 com 2. Cortando 2 com 2, h ao quadrado é igual a m vezes n. Então tá aí. Sem decoração aí, decoreba, sabe como é que fala de fórmula, né? Então a gente demonstra que h ao quadrado é igual a m vezes n de fato. Então foi essa ideia que eu utilizei aqui. Isso aqui ajuda em quê? Agora eu tenho aqui diferença de quadrados, né? X menos y vezes x mais y. A gente fez x mais y vezes x mais y, é a mesma coisa. A gente sabe que isso daqui então vai ser o quê? X ao quadrado menos y ao quadrado pela fatoração que eu disse lá no início da aula, né? Então eu vou ter que y ao quadrado é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Pega o menos y ao quadrado, passa para o outro lado somando. Então vai ficar y ao quadrado mais y ao quadrado, 2y ao quadrado é igual a x ao quadrado. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, isso vai dar que x, né, é igual a y raiz de 2, né, raiz de 2 aí. Então eu sei que x é y raiz de 2. Se eu sei que x é y raiz de 2, eu vou substituir aqui no lugar do x. Então vai ficar raiz quadrada de x à quarta, x é y raiz de 2. Então y raiz de 2 elevado a 4 mais 4 vezes y à quarta vezes o x, que é y raiz de 2, que é igual a 108, que é igual a 108. Foi? Agora vamos lá. Y à quarta, raiz de 2 à quarta é a mesma coisa que o quê? Raiz de 2, o que é? Como é que eu vou pensar? Raiz de 2 à quarta. Bom, ficaria raiz de 2 elevado ao... Ficaria 2 elevado ao quadrado, ficaria 4, né? Então ficaria 4y à quarta mais 4y à quarta, 8y à quarta dentro de uma raiz. Então vai ficar o quê? Aqui, ó. Raiz. Todo mundo pegou até aqui? Tô acelerando por causa do tempo já, tá, gente? Então vai ficar, ó, y à quarta, raiz de 2 à quarta seria 4. Então ficaria 4y à quarta mais 4y à quarta, 8y à quarta. Vezes y raiz de 2, que é igual a 108. 108, vamos lá. E agora, o que eu vou fazer? Y à quarta eu posso tirar da raiz. Vai ficar y ao quadrado, né? Y ao quadrado vezes y vezes raiz de 8 vezes raiz de 2. Fica aqui, ó, raiz de 8. Raiz de 2 é igual a 108. Y ao quadrado vezes y vai dar y ao cubo. Y ao cubo vezes raiz de 8 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 16. Olha que bonito. É igual a 108. Raiz de 16 a gente sabe que é 4, né? Então aqui fica um 4. Então y ao cubo vezes 4 é 108. Passa o 4 dividindo, vai ficar 108 sobre 4. Só que 108 sobre 4 é 27. Então eu concluo que y ao cubo é igual a 27. Ou seja, y é a raiz cúbica de 27, que é super manjada aí, né? Então, raiz cúbica de 27 é 3. Então, quanto vale y? 3 centímetros. Por que centímetros? Porque ele falou que o volume era centímetro cúbico. Então, eu sei que y é igual a 3 centímetros. Então, utilizando a identidade de Sophie Germain, a gente resolve a questão, tá bom? Como eu disse, não é a melhor saída, não é a mais rápida. De fato, não é a melhor, tá? O vídeo está gigante. Mas o que eu faria aqui, por exemplo? O que eu faria? Não faria isso daqui não, tá? O que eu faria para resolver esse problema? Que eu tive que usar muitas ideias, tá? Só salva isso daqui, ó. X é igual a y raiz de 2, né? Porque eu utilizei essa ideia aqui, eu não utilizei nada de Sophie Germain. Então não ter que refazer essa parte. Então, guarda essa daí. Porque essa eu teria que fazer de qualquer jeito. Mas como é que eu faria aqui? Eu não ficaria preso nessa ideia de que para fazer a área da base eu tenho que fazer base vezes a altura ali do retângulo. Faria de uma maneira mais eficiente. Qual seria a maneira mais eficiente aí, gente? Olha só. Olha só. Ele fala que aqui tem a altura do triângulo. Esse aqui é o triângulo ABC, ó. ABC. Só que eu tenho a altura dele aqui. Ele fala que aqui, ó. Tem aqui, ó. Existe a altura dele aqui. Então, para eu calcular a área desse triângulo aqui, que eu vou pintar agora de vermelho, de laranja, essa partezinha aqui, basta fazer base vezes a altura, né? A base seria todo esse 2x. A altura é esse pedaço aqui, que ele fala que vale y. Então, se esse pedaço aqui vale y, é base vezes a altura sobre 2, né? Então, fica 2x vezes a altura que seria o y sobre 2. Isso seria a área em laranja. Só que a outra área do outro lado é a mesma medida, né? São triângulos congruentes, obviamente. Então, se eu multiplicar isso daqui por 2,
eu estou, na verdade, calculando a área da base aí do meu paralelepípedo. E aí o 2 corta com 2, então fica 2xy para a área da base. Então a área da base é essa. Então eu vou ter que o volume, que ele já disse que era 108, né? É igual à área da base, que eu já encontrei, que é 2xy, vezes a altura. Só que a altura é do sólido, que é x. Então ficaria o quê? 108 é igual a... o 2 vou passar dividindo, né? 108 sobre 2 é igual a x ao quadrado vezes y. 108 sobre 2, 54. 54 é igual a x ao quadrado vezes y. Beleza, só que eu já sei a relação de que x é y raiz de 2. Então vai ficar 54 vezes... No lugar de x ao quadrado, vou botar o quê? Y ao quadrado vezes 2, né? Já levando ao quadrado fica isso, né? Porque vai ficar y ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado vai ficar 2. Vezes ainda aquele y. E aí vai dar o quê? Passo 2 dividindo, vai dar 27, né? 54 sobre 2 é igual a y ao cubo. E aí de novo chegou na mesma ideia, y é 3. Bem mais rápido, né? Então y é 3 centímetros. Assim a gente mata então a questão 2. Como eu disse, então a melhor ideia era você visualizar logo nesse triângulo aqui, multiplicar por 2. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Fazer por Sophie Germain só pra treinar aí, pra gente se divertir também é maneiro. Foi, então, já fui todos aí, faltou só o 4. Vou fazer o 4 aqui rapidão, né? Pô, já tem até 1 hora de vídeo, né? Caraca, eu queria fazer um vídeo tipo de meia hora, não consegui. Eu tenho mania de botar problemas que desafiam e aí os vídeos do meu canal ficam gigantes, a galera reclama. Mas fazer o quê, né? Não tem jeito, né? Quero trazer um conteúdo maneiro. Aí às vezes não tem como controlar o time. Então apagando aí, porque essa aqui já foi. Essa aqui já foi. Agora 4. Fazer a 4 aí, rapidão, hein? VaptVupt. Somatório 4. Somatório. Somatório. Aqui infinito. Beleza? Aqui K igual a 1. K igual a 1. 4K sobre 4K quarta mais 1, né? Como é que eu vou utilizar Sophie Germain agora para ajudar aqui, né? Provavelmente nesse 4K quarta mais 1, né? Por quê? Se eu falar que o 1 é o meu A, Xande, mas chamar o 1 de A não ajuda muita coisa, porque você precisa de um A quarta. Ajuda, porque 1 a quarta é 1. Então eu posso botar aqui no lugar do 1 a quarta. Porque 1 a quarta é 1. Então botar 1 a quarta aqui. 1 a quarta é 1. Então esse 1 é o meu A. E agora o 4K quarta eu chamo o B de... O K é o meu B, né? O K é o meu B. Então eu posso falar sem problema aí, ó, que 4K a quarta mais 1, que é exatamente o que eu tinha, vou botar uma quarta aqui só pra ficar bonitinho, é o que? A ao quadrado, mas quem é o A? O A é o 1. Então 1 ao quadrado, 1, mais 2B ao quadrado, ou seja, o 2K ao quadrado, né? O K que é B, tá? É o K. Cuidado, hein? Mais 2 vezes AB, vai ficar 2K. Por que 2K? É 2 vezes 1 vezes o K, porque, então fica 2K. E aqui, do outro lado é igualzinho, né? 1 mais 2K ao quadrado, a diferença é que aqui fica menos 2K. Só isso que muda, certo, pessoal? Então, olha o que eu consegui só na parte de baixo, tá? Então eu sei que isso daqui é igual a... Agora, mas será que mudar na parte de cima também é interessante? É. Por que vai ser interessante? Olha só, eu tenho 4K em cima. 4K dividido por isso não ajuda em muita coisa. Então eu vou modificar o 4K. Como? Gente, se eu fizesse isso daqui menos isso daqui, o que aconteceria? Ou seja, esquece o produto, pensa só nessa parcela menos essa. Ficaria 1 menos 1, 0. 2K ao quadrado menos 2K ao quadrado, 0. 2K menos 2K, 4K. Então a ideia vai ser fazer isso menos isso. Que aí eu consigo 4K, né? Aqui, ó. Se eu faço 1 mais 2K ao quadrado mais 2K menos 1 mais 2K ao quadrado menos 2K, isso daqui vai dar 4K, porque vai ficar 2K menos 2K, menos com menos mais, então fica 2K mais 2K, que é 4K, sobre 4K elevado a quarto mais 1 elevado a quarto, que é exatamente está aqui, né? E vamos entender como é que a Sophie Germain está me salvando aqui, né? 1 mais 2K ao quadrado menos 2K. Agora, nessa divisão ali, eu posso separar um pouquinho as coisas. Por que eu posso separar? Porque vai cortar algumas coisas, olha. Por exemplo, se eu analisar a parte da esquerda só, a esquerda dividido por baixo, a gente sabe que isso aqui a gente pode separar, né, os denominadores em uma coisa só. Esse denominador pode ficar para cada um, né?
Então, isso sobre isso vai dar o quê? Isso daqui vai cortar com isso daqui. Então, vai sobrar só o quê? 1 sobre o da direita. 1 mais 2k ao quadrado menos 2k. Aqui tem um menos, então é menos. Olhando para a direita, isso daqui ó, vai cortar com isso daqui. Então vai sobrar 1 sobre só esse pedaço daqui. 1 sobre 1 mais 2k ao quadrado mais 2k. Então eu fico isso daqui. É claro, tudo isso daqui a gente está trabalhando com somatória. Com essa igualdade que eu falo é a igualdade dessa parte toda daqui. Na verdade eu estou fazendo um somatório. Somatório. K igual a 1 indo para o infinito. Beleza, então eu tenho isso daqui, né? Posso colocar aqui. Se eu quiser aqui agora, eu posso utilizar uma propriedade somatória, que é separar, né? O somatório desse e o somatório daquele, né? A gente pode fazer isso aí, somatório, como se fosse uma distributiva aí marota, né? Então aqui, ó, menos somatório, claro, tem que ser igualzinho, propriedade aí dos somatórios. Foi. Então, fazendo o somatório disso daqui, o que ficaria? Começa por k igual a 1, né? Aqui, a melhor ideia é você analisar logo uma ideia de soma telescópica junto com a identidade de Sophie-Germain. Mas se você não sabe o que é soma telescópica, vou fazer pelo método mais basicão aqui para você entender. K igual a 1 vai ficar o quê? O primeiro que ficaria seria o quê? Seria sempre 1 em cima fica sempre, né? Não muda. 1 mais k igual a 1 vai ficar 2, 1 vezes 1 ao quadrado, que é 2. 1 mais 2, 3. 3 menos 2 vezes 1 é 2. 3 menos 2, 1. Então ficaria 1 sobre 1. Só que 1 sobre 1 é 1. Ficou 1, é um somatório, né? Então mais, agora k igual a 2, que seria o próximo, indo para o infinito, né? K igual a 2. Ficaria 2 vezes 2 ao quadrado, dá 8. 8 mais 1, 9. 9 menos 4 daria 5. Então ficaria 1/5 agora. E assim por diante. Vamos ver qual seria o próximo, por exemplo. K igual a 3. Ficaria sempre 1 em cima, né? 1 mais 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, 18. 18 vezes mais 1, 19. 19 menos 6, isso daria 13. E assim por diante. Beleza? Aqui tem um menos. Então agora, menos, vamos botar o parênteses aí, né? Pra fazer a mesma coisa com o outro lado. O outro lado, vamos lá, começando pelo k igual a 1, ficaria o quê? Ficaria 1 sobre, aqui ó, k ao quadrado. Então k igual a 1, bom, a única diferença aqui é menos, né? Então ficaria o quê? 1 mais 2, que ficaria 3, mais 2, que é 5. Então fica 1/5. Mais, próximo, sempre 1 em cima. O próximo vai ficar o quê? Qual vai ser o próximo? Vamos lá. Joga k igual a 2 agora. K igual a 2, vai ficar 1 mais, aqui vai ficar 8, 9, 9, mais 4, 13. 13. E assim por diante, seguindo essa ideia. Perceba uma coisa agora aqui, perceba uma coisa. Se eu colocar todo esse resto aqui em parênteses, olha só que legal. Aqui é 1/5 mais 1 sobre 13, aqui é 1/5 mais 1 sobre 13, assim por diante. E vai ter sempre a mesma coisa aqui, né? Ou seja, se aqui for k igual a 1, aqui o k igual a 2 gera o mesmo valor. Se aqui for k igual a 2, k igual a 3 gera o mesmo valor. Então toda essa parte daí que eu coloquei, ó, isso aqui com isso aqui, ó, eles vão se cortar porque aqui tem um menos, né? E se tem um menos, sobra apenas esse 1 aqui. Então eu concluo que esse somatório que eu estou procurando é 1. Então eu sei que a resposta é 1. Então assim, utilizando a identidade de Sophie-Germain, eu mato aí todos eles, né? Acho que faltou escrever aqui, né? Que y vale 3 centímetros, tá? Então tá aí o poder da identidade de Sophie-Germain. Então, uma mulher incrível. E eu espero ter honrado aqui essa grande matemática e serve também como uma homenagem a todo o seu trabalho, todo o seu esforço. Eu tô aqui para tentar ajudar as pessoas e transmitir o conhecimento que eu tenho. Não é muito, mas tem uma coisa que eu aprendi com esses grandes matemáticos e matemáticas do mundo, é que nós somos capazes e o nosso sucesso depende exclusivamente de nós mesmos. Então, eu sinceramente acredito no meu potencial e tenho certeza que você também conseguirá realizar todos os seus sonhos, assim como eu venho realizando os meus. Um beijão, espero ter te ajudado, espero ajudar cada vez mais e estou muito feliz em iniciar essa playlist, realmente muito legal. Você que assistiu até aqui, muito obrigado mesmo por acreditar no meu trabalho e na educação e gostar disso aqui, né? Pra estar assistindo até agora que você gosta, eu fico muito feliz, porque eu adoro fazer isso que eu faço, de verdade, eu realmente sou apaixonado por isso, eu acho que eu amo Super Exatos, eu amo vocês, eu amo fazer isso daqui. Eu realmente gosto muito e é muito gratificante terminar um vídeo, e um vídeo muito bacana, na minha opinião. Muito obrigado, pessoal, um beijão pra todos vocês. Até a próxima, valeu!